Ah, você tá com seu fone aí? O fone tá ligado, Thiago. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, professor. Eu estou. Boa noite, Boa noite, Francine. professor. Boa noite, também estou ouvindo. Eu tô. Ah, então tá bom. Daqui a pouquinho a gente começa, porque o pessoal está entrando agora na sala, né? Ô, pessoal, só uma pergunta aí sobre nós, alunos aqui. A gente vai ter aula amanhã com o professor Tiago, mesmo sendo feriado? Uma pergunta, se alguém souber responder. Eu acredito que sim, viu, Rô? Porque em tese o feriado já foi, né? Pessoal, vocês não têm feriado amanhã, é aula normal, tá bom? Ótimo, obrigado. O feriado já foi antecipado. Bom, pessoal, então, antes de começarmos a aula propriamente dita, vamos para alguns recados, né, que é importante. A semana que vem, nós temos a avaliação, né? Então, a avaliação de vocês foi postada no último encontro, tá? Então, vocês vão entrar lá no ambiente virtual de aprendizagem. No último encontro, está escrito prova oficial B2. Então, ela vai estar habilitada a partir do dia 15, né, de junho, que é na segunda-feira. Eu abri essa avaliação para vocês a partir das 8 horas da manhã, aliás, 2 horas da tarde, desculpa. Das 2 horas da tarde da segunda-feira, e ela vai ficar aberta até dia 18 às 23h59, tá? Então, vocês têm aí segunda, terça, quarta e quinta, né? Vocês vão ficar com a avaliação aberta 4 dias. Mas é importante que todos façam, né, a avaliação, porque na sexta-feira, que é o dia 19, todos nós, professores, precisamos digitar as notas de vocês para fechar o semestre. Tá? Então, o interessante é que todos façam, para que ninguém fique de exame, né, tenha que fazer outra prova ou coisa do gênero. Tá? Então, a avaliação está postada no último encontro do ambiente virtual de aprendizagem, com o nome Prova Oficial B2, né, naquele mesmo esquemazinho da prova que vocês fizeram no primeiro bimestre. Tá certo? Então, não deixem de entrar lá, e ela vai ficar aberta do dia 15 até o dia 18, às 23h59. Então, dia 15, 2 horas da tarde, já vai estar aberta, e ela permanece aberta até as 23h59 do dia 18 de junho. Tá? Não adianta dia 19 entrar, porque ela já vai estar fechada, porque a gente precisa lançar as notas de vocês e fechar o bimestre. Tá ok? A aula de hoje, pessoal, vai ser bem rápida, porque é só para concluir aquele material que a gente já tinha feito a aula passada. Então, nós falamos, né, da hermenêutica jurídica, né, que é realmente... Só um minutinho, pessoal.
Então, vamos lá, pessoal, continuando. Então, nós vamos continuar, né, o assunto, que era a hermenêutica jurídica e a interpretação, né? Então, nós falamos de várias interpretações, né? Então, a partir de hoje, a gente precisa entender que nenhuma das decodificações que a gente faz para analisar uma peça jurídica, elas funcionam isoladamente. É importante que a gente faça uso das várias espécies, né, de interpretação. Então, no que se refere às formas de classificação dessas espécies de interpretação, não há um consenso teórico, né, entre eles, né, entre todos os autores que falam da interpretação. Então, nós temos aí várias interpretações e que a gente pode classificar, né, essas interpretações da seguinte maneira, né? A gente tem interpretações de ordem doutrinária, né, que assume o caráter de atividade científica, ajudando a própria lei a evoluir, né? Então, essa classificação doutrinária é quando se mergulha cientificamente, né, sobre as leis que já existem, né, e a partir da ciência jurídica, nós conseguimos fazer com que haja uma evolução, né, dessa legislação. E um exemplo, né, disso é a própria Constituição, né? Nós tivemos uma Constituição em 1934, né, a partir de uma cientificidade, né, de um estudo científico, essa Constituição evoluiu, né, para a Constituição de 1988, com muito mais propriedade que a anterior. E assim acontece com diferentes legislações. Depois nós temos a espécie autêntica, né, que é praticada pelo próprio poder que legisla, impondo-se como lei nova, né, que reproduz ou explica a lei anterior. Então, é uma lei mais robusta, né, que acaba esclarecendo uma lei anteriormente publicada, né, e que ela passa, a partir desse momento, a ser declarada de maneira formal e obrigatória, né, assim como deve ser compreendida, como era compreendida a lei anterior. Então, depois nós temos a espécie judicial, né, que é realizada pelo Poder Judiciário quando da aplicação da lei. Tá? Então, o Hermes Lima é um autor que classifica, né, as interpretações em espécie doutrinária, autêntica, judicial, e ele traz também alguns métodos, né, de interpretação, né? Então, a gente tem o método literal, né, que é limitado ao valor das palavras, ao exame da linguagem dos textos, à consideração do significado técnico dos termos, sendo inegável sua importância, uma vez que o texto é o ponto de partida para qualquer esforço interpretativo. Então, nós temos textos que a gente pode considerar, dentro da sociolinguística, como um texto simples, como nós também temos textos altamente eruditos, como nós temos textos altamente técnicos, que só um advogado que compreende esse texto, e só ele tem essa capacidade interpretativa, né? Uma pessoa que está à margem da área jurídica, né, não tem a possibilidade de fazer essa interpretação. Depois, nós temos o lógico-racional, né, que é um outro método. Esse método, ele considera o que está à disposição, né, seria aí as diferentes legislações que estão disponíveis, né, mas que trata, a gente consegue perceber a partir dessas legislações as circunstâncias históricas, né? E o que é que pode ser aproveitado, né,
construção de diferentes leis ao longo da história e como elas foram elaboradas, né? Obviamente que é a partir desse construto histórico que a gente consegue o racional objetivo da norma jurídica. Eu falo que essa é esse método, né, de interpretação, de verificar desde os clássicos até o mais contemporâneo, é para aqueles advogados extremamente pesquisadores e competentes, obviamente. Depois nós temos o método puramente histórico, né, que parte do pressuposto de que o conhecimento do direito e das legislações anteriores são esclarecedores da lei do presente. Eu concordo em gênero, número e grau, né? Toda a história do direito, ela atual, né, do direito contemporâneo, se construiu ao longo da história do direito, desde a Grécia Antiga, né, até o presente momento, né, e nós fizemos jus a esta compreensão a partir dessa disciplina, né, de história do direito, fundamentos históricos do direito, né? Então a gente entende, compreende que o direito atual, contemporâneo, ele é todo substratado e sustentado nessa história, né, do direito. E os resultados, né, de todas essas interpretações, segundo Hermes Lima, faz, né, a distinção entre uma interpretação declarativa, né, em que se procura fixar o sentido da lei, podendo ser essa declaração de ordem restritiva ou extensiva, né, e existe também aquela interpretação que nega, né, ou que é contrária à norma principal, né, que a gente chama de interpretação abrogante, né? E então, para conseguir fazer uso, né, dessa interpretação, muito provavelmente você precisa ter um conhecimento muito profundo de legislação para conseguir perceber entre uma lei e outra o que abroga ou não, tá? Aí, voltando lá no André Franco Montoro, né, que nós já falamos sobre ele classifica as espécies de interpretação de acordo com 3 critérios distintos, né? O primeiro critério é quanto à origem ou fonte de quem emana, né? Ou essa interpretação ela pode vir emanada do poder judicial, né? Que é realizada por juízes, né, ao sentenciar, tendo força obrigatória, né, para as partes. Isso, obviamente, cria jurisprudência, então há que se observar os diferentes processos para entender o porquê, né, que se conduz determinadas analogias, né, como a gente compara a situação do seu cliente com processos anteriores, né, então a gente se firma na jurisprudência. Depois a gente tem a questão da interpretação legal ou autêntica, né, quando é dada pelo próprio legislador através de outra lei, né, e a partir daí a gente chama esse critério de lei interpretativa. Quer dizer, você precisa de uma determinada lei para decodificar uma outra, né? Então, uma determinada lei ajuda você a compreender uma outra possível lei a ser aplicada em uma das suas peças, né? Ou que, porventura, né, essa outra lei já, de repente, foi interpretada, discutida, e você consegue se basear nessa interpretação, né, para entender e compreender a norma jurídica. Depois nós temos um outro critério, né, que é a doutrinária ou científica, a gente já falou, que tem base
né, nos princípios científicos, principalmente filosóficos, né, para entender a realidade social, né? E para entender realidade social, nós precisamos entender as temporalidades ao longo da história, né, e entender os pareceres de diferentes obras. Então, aí o advogado ele precisa ser pesquisador, né, ser um leitor assíduo de diferentes obras da área do direito. Depois a gente tem a administrativa, que é realizada por órgãos da administração pública, né? Geralmente, a administração pública ela é toda gestada mediante portarias, despachos, instruções normativas, lei complementar, decreto-lei, enfim, né? Comunicados, e isso para todas as secretarias, eu diria, né? E um segundo critério, que é quanto aos processos ou métodos, né, de que se serve. Aí a gente tem a gramatical ou filológica, é a que toma por base o significado das palavras da lei. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque uma palavra mal empregada numa peça jurídica, pessoal, pode pôr o processo todo à derrota, né? Então, a gente precisa ter aí um dicionário etimológico, né? Que é um dicionário na área jurídica, né? Técnico-jurídico, para fazer uso correto, né? Desses textos, né? Então, é óbvio que o ordenamento jurídico ele precisa ser adequado à realidade social. Mas eu sempre digo, né, que uma palavra gramaticalmente, filologicamente mal empregada, pode dar um outro sentido, né? Ou, de repente, um sentido contrário àquele que, de fato, você está defendendo, né? Depois nós temos o critério lógico-sistemático, né, que leva em consideração o sistema em que se insere o texto e procura estabelecer a concatenação entre esses e os demais elementos da própria lei. Aqui, pessoal, eu posso dar um exemplo para vocês, por exemplo, de processos na área educacional, por exemplo, né, para o Estado, para o município. Geralmente, quando um profissional, né, da rede pública na área de educação procura um advogado, o advogado ele não conhece o sistema, e aí fica difícil ele defender, né? Então, por quê? Porque a gente está falando de uma instituição pública e de uma administração pública. Então, vocês precisam conhecer todas as instruções, os despachos, as portarias da rede pública, estadual ou municipal. Então, ou a legislação de educação, especificamente. Então, eu diria que essa lógica sistemática, né, que precisa conhecer os sistemas de cada uma dessas departamentalizações, é muito interessante que o advogado conheça um todo, né? Não só causas trabalhistas ou tributárias ou de família, mas que ele conheça também da administração pública, né? O sistema em qual é gestada a administração. Depois a gente tem um outro critério, que é histórico, que a gente já falou, né? Os outros autores aqui se baseiam também na investigação de antecedentes da norma. Então, obviamente que aqui a gente vai analisar como que surgiu, de quais movimentos surtiram efeito de uma política pública que virou lei. Geralmente, essa política pública ela começa por um projeto de lei, até que passa por todas as discussões e vira lei, né? Então, é muito interessante conhecer toda essa trajetória da construção da legislação. Depois, a gente tem a análise sociológica, que é extremamente importante, né? Vocês precisam conhecer aí o Código Civil, né, para entender como a gente analisa as questões sociais. Aí
é um direito altamente subjetivo, a gente precisa entender o individual e o coletivo, e o Código Civil, ele consegue elucidar bem isso para o advogado. O terceiro critério é quanto aos seus efeitos e resultados, né? Então, a interpretação, ela pode ser declarativa, né? Outros autores também defendem isso, né? Que se limita a declarar o pensamento expresso na lei apenas, né? Eu falo que aí é o advogado estritamente deontológico, né? Que cumpre o dever, ele praticamente lê a lei, põe a lei, né? Nos seus processos. Depois a gente também tem o critério extensivo, que amplia, né, o alcance da norma jurídica, né, partindo aí dos pressupostos do legislador, né, que escreveu a lei. Depois a gente tem também o critério restritivo, que parte do pressuposto de que o legislador escreveu mais do que realmente pretendia, né, e aí ele faz com que diminui o alcance da lei. Aí temos aqui um outro autor, né, que fala também dos seus critérios, né? Aqui ele coloca como primeiro critério de interpretação quanto ao agente. Quando a gente fala de agente, pode ser um agente social, né, um agente público, um agente jurídico ou um agente físico, tá? Quando se fala da pública, ela é prolatada pelos órgãos do poder público. Então, a gente está falando aqui do judicial, legal ou autêntico, da administração pública, né? Essa administração ela pode defender interesses privados, ou a gente também pode ter uma interpretação classificatória numa espécie puramente privada e não pública, né, que é levada ao efeito pelos particulares, né, defende interesses individuais particulares. Depois a gente tem um segundo critério, que é quanto à natureza. Aí a gente vê novamente aquela questão gramatical, histórica, e depois a gente tem a sistemática, que envolve um todo, né? Que é o terceiro critério, né? Que é a extensão de um todo. Quando a gente fala de sistema, a gente está falando de uma visão do todo daquele sistema. Então, a gente precisa fazer uso de todas as outras classificações, né? Declarativa, ampliativa, restritiva, né? Para entender a extensão, né? Da lei, né? Até onde você pode ir com a defesa ou com a acusação. Então, é válido salientar que essas diversas técnicas, né, ou espécies de interpretação, como eu disse anteriormente, não operam isoladamente. Na realidade, elas se completam, a gente precisa de todas elas. A gente só precisa entender que há uma hierarquização. Eu já expliquei na aula passada que o poder maior é o da Constituição, e da Constituição tudo que vem abaixo precisa ser analisado. Então, eu falo que o bom advogado é aquele que mergulha, né, no direito constitucional, porque se tudo aquilo que vem depois da Constituição não tiver consonância, sintonia com a Constituição, não há vitória, né, de processo. Então, a gente precisa respeitar essa hierarquização. Aí nós podemos concluir que, né, percebe-se que o termo hermenêutica se refere à ciência da interpretação, né, enquanto interpretação significa determinar o sentido e o alcance da norma jurídica. Tais termos, portanto, não podem ser utilizados como sinônimos. Aqui é uma conclusão de todo esse material que a gente trabalhou a aula passada e essa aula. Né? Nós concluímos
que a hermenêutica e a interpretação jurídica se distinguem, né, das demais formas de interpretação realizadas em sociedade, pelo fato de que normas jurídicas são interpretadas para decidir conflitos, né? O texto ele descreveu, por fim, os principais métodos da hermenêutica clássica, né? Nós estudamos aqui todos eles, porque esse texto ele ressalta a necessidade da aplicação conjunta, né, de todas essas interpretações. E o texto também descreveu a classificação das espécies, né, de interpretação. É complicado, pessoal, vocês precisam ler isso com calma, né, fichar isso com calma, para não misturar as coisas. Mas, de uma forma geral, os autores definem as coisas praticamente da mesma forma, né? Então, com isso, o objetivo foi apresentar um texto, obviamente introdutório, né? Mas vocês vão continuar estudando tudo isso ao longo do curso de Direito, né? Até o 5º ano do curso. Então, esse momento aqui é só a introdução, né, ao estudo do direito, mas vocês pegaram, obviamente, o conceito, né, de hermenêutica jurídica, porque nós usamos aqui, fiz questão disso, de usar uma linguagem muito simples, objetiva e didática, né, para que o objetivo, de fato, tenha sido aí atingido por todos vocês. Aqui tem as referências bibliográficas, né? Eu acho extremamente importante que vocês façam essas leituras ao longo do curso de Direito, porque são bibliografias, gente, que vocês vão ter que estudar para o exame da ordem, né? E é muito legal que esse estudo seja feito desde já, né? Não deixar para fazer esse estudo só depois que terminar o curso de Direito. Então, na medida do possível, obviamente vocês vão trabalhar esses teóricos ao longo do curso, né, nas diferentes disciplinas do curso, mas seria interessante vocês ir fazendo leituras tranquilas ao longo do curso. Tá? E aqui termina a nossa apresentação. A aula está aberta, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Hoje foi mais para concluir, né, e dar os recados, né? Então, a nossa aula hoje ela não é demorada, não. Depois, obviamente, eu vou mandar para Francine esse material para que vocês possam estudar com ele para a prova e os demais materiais que eu já encaminhei para todos vocês. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tudo, professor, sem problema. Alguém tem alguma dúvida? Bom, pessoal, então, eu queria agradecer, né, imensamente a cada um de vocês, né, pela participação. Foi uma experiência singular, né, esse semestre. Infelizmente, nós não tivemos, né, aí a oportunidade de convivermos mais próximos, né, em aula presencial, por conta dessa situação, né, que ninguém esperava, mas independente de qualquer forma, eu aprendi, né, com esse nosso contato inicial e esse aqui pelas aulas ao vivo, a ter um carinho imenso, né, por cada um de vocês. Eu tenho certeza absoluta que nesse momento ninguém aí vai ficar de exame, nada disso, porque eu senti uma preocupação muito grande por parte de cada um de vocês com a aprendizagem, né? E eu agradeço muito a essa preocupação de vocês, né, em valorizar, né, esses momentos aqui. Eu sei que não é fácil para ninguém se adaptar, né, a essa metodologia, mas foi o que a gente encontrou
de melhor para vocês nesse momento. No dia da prova, né, que vai ser na quarta-feira, eu vou acessar o Teams aqui, eu vou ficar aqui de prontidão, né, caso alguém tenha alguma dúvida, eu vou ficar aqui alerta, tá? Então, se alguém teve algum problema a partir do dia 15 para fazer a prova, ou no momento que estiver fazendo a prova, se quiser abrir o Teams, eu vou estar aqui à disposição, prestando os esclarecimentos que vocês precisarem. Né? Então, eu vou pedir para o representante de sala mandar um aviso, né, para todos os colegas, para que todos entrem e façam a provinha lá até quarta, quinta-feira, né? Porque quarta seria o nosso dia oficial, mas a prova vai ficar aberta até quinta-feira, às 23h59. Então, que ninguém perca, né, essa prova para que, de repente, a gente possa ajudar aí nas notas e tudo mais. Mas na sexta-feira, dependendo do horário, mais à noite, assim, vocês podem entrar, que provavelmente as notas já estarão todas lançadas, tá? O mais tardar no sábado, né? E a gente fica aí à disposição, inclusive pelo e-mail, né? Se alguém precisar, eu continuo à disposição para que ninguém fique aí desassistido nesse momento, tá certo? E torcer para que no próximo semestre a gente volte, né, num outro cenário, né, numa outra situação, e a gente possa aí ter, numa outra disciplina, convívio, né, novamente. Vai ser muito interessante para a gente trocar, né, mais experiências e mais conhecimento, né, com todos vocês. É uma turma assim fantástica que eu gostaria muito de ter um convívio mais próximo. Tá bom, pessoal? É isso aí. Professor, uma dúvida. Pode falar, Francine. Depois dessa semana de provas, né, que é do dia 15 ao dia 19, a gente retorna para as aulas na semana do dia 22 ou já entra em recesso? Não, já acaba, Francine. Ah, tá. Tá? Entendi. Obrigada, professor. Terminou a prova oficial, a gente não tem mais aula, né? Porque aí é assim, ó, é a prova interativa. Quando está acontecendo a prova interativa, tem aula normal, né? Aí vem as provas oficiais. Terminou a prova oficial, acaba o semestre, Ufa. tá? É assim que funciona. Obrigada, professor. Nada, Francine. Vou mandar para você esse material para você socializar, tá bom? Claro, pode mandar sim, professor. Quer que eu te mande um e-mail? Manda lembrando, Francine, é Tá melhor. bom, obrigada, professor. Tá? Então, gente, é isso. Bom descanso a todos, tá? E na quarta-feira eu entro, tá? Aí quem tiver alguma dúvida, se quiser falar comigo, eu vou estar aqui aguardando vocês, tá bom? Tá, professor, obrigado. Uma Imagina, pergunta. gente. Pode perguntar. O senhor vai, no caso, nas outras matérias que haver no curso, o senhor não vai dar aula para nós, não? Então, não sei. Aí depende, né, de quais disciplinas, né, vocês vão ter, né, na matriz de vocês. Se houver alguma disciplina que eu tenha aderência, vai ser um imenso prazer. Mas isso aí depende, obviamente, da matriz de vocês e da coordenação do curso, obviamente, fazer a atribuição dessas aulas. Eu dou aula em outros cursos também na faculdade, mas foi assim uma experiência bastante interessante estar com vocês no direito. Eu já dei aula no direito em outras épocas, né? E eu sempre gostei muito. Então, se tiver alguma disciplina que eu tenha aderência, eu vou ter o maior prazer de trabalhar com vocês novamente, com certeza. E eu tenho certeza que todos os alunos aqui vão torcer que tenha. Ah, gente, eu fico muito feliz com isso e muito agradecido, viu? Muito mesmo. Nossa, Vamos falar com o Thiago, coordenador, Ah. que a gente... Sim. Gente, obrigado, viu? Obrigado mesmo pelo carinho de todos vocês, viu? Professor, deixa eu lhe falar uma coisa. Pode falar. Independente, né, do que aconteça daqui para frente, o senhor foi um eixo principal
desse curso sendo mesmo online ou até mesmo para todos nós que estamos iniciando. E acredito, ou melhor, tenho fé que o senhor nos dê aula em próximas matérias aí, tá bom? Muito obrigado, viu, pelo carinho, pelo reconhecimento. Isso é muito bom para a gente, ter essa devolutiva de vocês. Eu diria que vocês foi um presente, assim, para mim esse semestre. Foi muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Nossa, eu que agradeço, viu? Espero que vocês sejam muito felizes aí com o curso. O curso de Direito é lindo, vocês são muito dedicados. Eu tenho certeza que vocês vão ser aí profissionais de diferenças, né, na área jurídica, né? Eu tenho certeza disso. A gente está precisando, né, de alunos assim dedicados. Eu falo que eu trabalho em outras faculdades até, né? E eu dou aula em cursos de pós-graduação e tudo mais. E o nível, né, dessa turma de vocês é um nível de pós-graduação, né? A gente tem alunos dedicados mesmo, né? Então eu falo que a diferença, né, de um curso, quem faz são vocês, né? Então, quando a gente tem uma turma dedicada, esforçada, muita gente aí já tem uma formação, né? São profissionais já atuantes, né? Então isso enriquece, né, demais, né, o curso, enriquece demais a instituição, né? E eu falo que o curso de Direito na nossa unidade é um curso que moraliza demais a instituição, né? E a gente deve essa moralização a vocês, alunos, né, que vão, se dedicam, se esforçam, professores muito bons, né, no curso de vocês. Então, eu tenho certeza, assim, que vocês estão no caminho certo e que bom, né, que esse semestre vocês todos, né, superaram, né, essa situação difícil, né, com louvor, né, porque nem todas as faculdades, nem todas as instituições aí de ensino conseguiram, né, esse sucesso aí que a gente está tendo, né? E eu percebo que no curso de Direito como um todo, os alunos se dedicaram muito, o coordenador do curso também se dedicou muito, e os professores, de uma forma geral, também muito dedicados para fazer a diferença, né, nesse momento e no curso de vocês quando a gente retornar, né? E, gente, independente do semestre acabar, vocês têm meu e-mail, vocês têm meu contato, né? A turma de vocês tem um grupo montado, essa turma pode continuar, tá? Eu não vou sair do grupo, né? Porque é uma corrente do bem, né? A gente tem aí uma trajetória, né? No futuro, seremos com certeza absoluta colegas de trabalho, tá? É isso que eu desejo, né? Essa é a minha fruição para todos vocês. Tá bom, gente? Então, tenha aí uma noite de descanso. Eu vou mandar o material, vão estudando com calma. Aproveita aí o final de semana para dar uma lida, né, de uma forma geral. Podem consultar esse material, né, para a provinha. A prova, eu repeti algumas questões, tá, da anterior. Eu coloquei algumas questões, umas 3 ou 4, com esse conteúdo que a gente viu agora, né? Mas tudo muito simples. E na hora de fechar a nota, eu também vou avaliar essa participação e essa dedicação de cada um de vocês. Então, vai dar tudo certo, tenho certeza. Tá bom? Obrigado, professor. Tá bom, professor. Obrigada, Obrigado. professor. Boa noite. Boa noite, gente. Bom descanso. Boa noite, obrigado, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Bom descanso. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Boa Boa noite, noite, professor. E obrigada Boa por tudo. noite. Eu tenho certeza que a gente vai se reencontrar, ainda que o senhor vai dar muitas aulas para essa turma. Obrigado, Lili. Obrigado mesmo, viu? Boa noite, professor. Obrigado aí. Boa